Estamos aqui hoje com Nelson Brissac, coordenador do ZL Vortex, que a gente vai falar sobre, dentro da disciplina de avaliações em contextos sociais. E aí o Nelson vai explicar um pouco para a gente dos dois projetos que você sugeriu, né? O ZL Vortex é um guarda-chuva com várias iniciativas para a área da várzea na zona leste de São Paulo, na várzea do Tietê. Então é uma área crítica, sujeita a inundações, ocupada por milhares de novos moradores, e um conflito entre a legislação, as obras públicas, a necessidade de preservar o meio ambiente, os interesses dos moradores. Então é uma área muito conflitiva. Desenvolver políticas públicas e desenvolver tecnologia com a participação comunitária é um desafio enorme. Então o projeto incentiva essas iniciativas. E nós estamos destacando dois projetos. O da Regina Silveira, que é desenhar calçadas com a população e desenvolver uma tecnologia de fabricação na Zona Leste, de fabricação dos pisos, pintura dos pisos, implantação dos pisos que sejam drenantes. Esse é um desafio que ela está trabalhando com o laboratório de microestruturas e ecologia da Poli. Essa associação entre uma artista plástica e um laboratório de engenharia é muito instigante, é novo e a gente tem muito interesse em avaliar tanto a proposição como o desenvolvimento dessa ideia e a real participação dos moradores nesse processo. Já começou, a Regina fez muitos workshops com os moradores, eles desenharam calçadas para cada um dos bairros, com os motivos locais. Uma calçada tem o jacu, o pássaro, com nuvens, a outra tem o sapo, tem várias calçadas, em várias cores diferentes. A calçada é fabricada em moldes. O cimento, o concreto é vertido dentro desses moldes, seca e é desmoldado. Isso é feito numa escala que dá para a fabricação ser manual. Então vai ter um barracão onde isso é feito mais ou menos em série. Né? Então isso pode envolver 40 moradores. Dá para envolver. A questão é a transferência de conhecimento. De que maneira as fórmulas e os procedimentos desenvolvidos na Poli vão ser transferidos para os moradores, de modo a que eles passem a dominar a tecnologia e não só a executar a produção. Não por acaso o projeto dela chama-se Nossa Calçada. A calçada tem que ser resultado de um projeto coletivo, de modo que as pessoas se identifiquem com aquela calçada. Não só uma identificação estética, mas a ideia de que aquela calçada pertence à comunidade. Manter o espaço público é o grande problema de São Paulo. Os espaços públicos são abandonados. Uma calçada numa área de inundação, todo ano precisa ser refeita, ou pelo menos conservada. Se a comunidade não ter como fazer isso, ou não quiser fazer isso, você faz a calçada e ela vira ruína em poucos meses. Ela se deu conta de que a participação da comunidade se dá nesses vários planos. A questão da nossa avaliação é: isso está sendo feito adequadamente? Esse envolvimento está efetivamente ocorrendo? Poderia ser de outra maneira? Então, o outro projeto é
a construção de canaletas drenantes, proposto pelo Paulo Fonseca, do Fab Lab da FAO. A diferença lá é que é uma infraestrutura diretamente ligada com drenagem. Ela é concebida para também ser fabricada no local e instalada pelos moradores. Os moradores nos indicaram uma área grande na margem do rio que vai ser um canteiro experimental. Todos os projetos vão ter módulos para serem implantados lá e testados. E também vão servir de display para todo mundo ver, a gente levar alunos, gente da gestão pública. Então, uma das coisas que pode ser avaliada é qual a efetividade desse canteiro. Um laboratório de campo funciona? O que ele tem que fazer para que ele seja vivo e criativo? O que é ter um laboratório na várzea do Tietê? Isso é factível? É operacional? É funcional? Isso é um desafio legal. Então, eu acho que a gente está incorporando uma outra dimensão da capacitação técnica, que é usar os recursos contemporâneos de fabricação digital, vai permitir fazer moldes flexíveis e a infraestrutura deixa de ser rígida, ela pode se moldar ao terreno. Então tem grandes avanços nisso. Né? Então, mais uma dimensão para ser avaliada. Uma avaliação contínua, mesmo que ela seja feita episodicamente, ela serve de baliza para o desenvolvimento do próprio projeto. O legal é que a avaliação não seja nunca apenas a posteriori. Se ela puder nos ajudar a calibrar o desenvolvimento do projeto, a relação com o laboratório e a relação com os moradores, mais rico fica. Né? Essa avaliação ela pode ser técnica, do ponto de vista... A inovação tecnológica está sendo feita mesmo. E ela tem que ser social. A participação da comunidade está sendo efetiva? A comunidade está efetivamente incorporando essa tecnologia ou é só na aparência? E depois outras coisas, o impacto ambiental, político, muitas maneiras da gente fazer essa avaliação. Né? O aprendizado é de todos, ninguém já sabe como fazer. Isso é uma coisa legal também. Né? Então, há uma disposição de ter essa interação. Agora, como que isso efetivamente você faz, é um negócio que só fazendo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre quem é esse morador, as percepções que vocês tiveram? Esses moradores são 99,9% nordestinos, de imigração devido ao colapso ambiental do Nordeste. Então eles vêm de uma região muito seca, muito árida, e vão morar numa área sujeita a enchentes periódicas. Eles não têm uma cultura da palafita, a cultura que alguém do norte, da região amazônica, teria. Então tem um abismo cultural forte. Segundo, eles enfrentam a questão da ilegalidade das ocupações. Toda a área da várzea é área de proteção ambiental e nenhuma ocupação é legalizada. E por causa dessa condição jurídica, o Estado não pode fazer obras públicas. Então não tem saneamento básico, não tem calçamento das ruas, não tem nada. Então a precariedade das condições de saúde e de segurança
são absurdas. Como a grande maioria dos moradores na periferia tem um problema de desemprego generalizado. Então essas pessoas ou trabalham no centro em empregos, em subempregos, ou desenvolvem pequenas atividades locais. Os trens são extremamente lotados, é muito difícil o dia a dia desse transporte. Criar empregos locais é uma condição sine qua non para a cidade ser sustentável. Todos esses desafios são enormes. Então esse é o pano de fundo. A Zona Leste não é para amadores.